Jujuba era uma menininha curiosa que vivia em uma casa no campo com sua família. Ela adorava a primavera, com suas cores vibrantes e o cheiro doce das flores. Mas havia uma época especial que deixava com muitas perguntas, pois nessa época a maioria das pessoas e crianças buscavam ovos de chocolates coloridos e coelhos, e ela não entendia o porquê. Pois para ela coelhos e ovos não tinham nada a ver. Coelhos não põem ovos. Certo dia Jujuba ouviu uma conversa de seus pais, e eles estavam com um brilho de esperança nos olhos. E sua mamãe havia dito a seguinte frase: a Páscoa nos faz lembrar e celebrar a festa da libertação. Um dia, Jujuba viu sua avó na cozinha. Vovó, perguntou Jujuba, com seus olhinhos brilhantes curiosos, o que é a Páscoa? E o que é a festa da libertação? E por que as pessoas falam tanto de chocolates, ovos e coelhos? Para mim não tem lógica nenhuma. A vovó Amélia suspirou suavemente e chamou Jujuba para perto. Minha querida, a festa da libertação nos lembra de um tempo muito antigo, quando nossos antepassados viviam como escravos no Egito. Eles foram escravos por 400 anos. Ela contou a história de um povo escolhido de Deus e de um faraó malvado que os forçava a trabalhar duro como escravos e como suas vidas eram cheias de sofrimento e dor. Ela falou sobre o desejo profundo de liberdade que eles carregavam em seus corações. Então, continuou a vovó Amélia, com a voz ficando mais animada, Deus ouviu o clamor do seu povo. E ele enviou Moisés, um líder corajoso, que foi usado como instrumento de Deus para libertar o seu povo da escravidão do Egito e mostrou seu poder de maneiras maravilhosas. Finalmente, depois de muitas dificuldades, nossos antepassados foram libertados da escravidão do Egito. O faraó não queria libertá-los mesmo depois de ter passado por 10 pragas enviadas sobre o Egito, devido à sua desobediência aos avisos de Deus. Na última praga, Deus disse para o seu povo que sacrificassem um cordeiro puro e passassem o sangue dele nos umbrais das portas para que os primogênitos do povo de Deus estivessem protegidos da última praga, da morte dos primogênitos. Depois da morte do filho primogênito do faraó, ele os deixou ir embora, e o povo de Deus saiu daquela terra correndo, pois, pouco tempo depois o faraó, com seu duro coração, voltou atrás em suas palavras e os perseguiu até o Mar Vermelho, onde, para libertar o seu povo daquele terrível faraó, Deus, por meio de Moisés, abriu o Mar Vermelho ao meio para que seu povo pudesse atravessar o mar em terra seca para o outro lado e serem finalmente livres. Jujuba ouviu tudo com os olhos arregalados. Era uma história emocionante de tristeza e, finalmente, de alegria. Mas o papai, que estava por perto, acrescentou algo mais à história. Jujuba, essa libertação antiga era muito importante, mas há outra libertação, ainda maior, que também celebramos nessa época. Jujuba olhou para o pai, intrigada. Há muito tempo, assim como nossos antepassados eram escravos no Egito, todos nós estávamos presos a algo ainda pior que um faraó malvado. Estávamos sujeitos à escravidão do pecado, explicou o papai com uma voz suave. O pecado nos separava de Deus, o nosso Pai Celestial, e nos trazia muita tristeza e sofrimento. O pecado é como uma doença sem cura, e todos nós já nascemos com ela. Papai, mas como fomos libertados disso, dessa doença? Perguntou Jujuba. O papai e a mamãe sorriram com ternura. Deus nos enviou um Salvador, Jesus, assim como enviou um líder, Moisés, para nossos antepassados. Jesus é o nosso Salvador que nos liberta da escravidão do pecado. Ele contou a Jujuba sobre Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de como Jesus era puro e sem pecado, como um cordeirinho branco sem nenhuma mancha. Ele explicou também como Jesus amou tanto a cada pessoa que existiu, existe e existirá no mundo, que estava disposto a dar a sua própria vida para nos libertar da escravidão do pecado. Jesus é a única cura para a doença chamada pecado. O salário do pecado é a morte. E como pecadores, todos nós estávamos condenados à morte eterna.
Mas Jesus tomou sobre si os nossos pecados, a nossa culpa e morreu em nosso lugar para nos dar a oportunidade de termos a vida eterna. Jesus morreu na cruz, disse o papai com tristeza, como um sacrifício perfeito. O seu sangue puro e sem pecado foi derramado para perdoar os nossos erros, os nossos pecados, assim como o sangue do Cordeiro protegia as casas dos nossos antepassados naquela noite de libertação. O sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. Jujuba ficou um pouco confusa. Como a morte de Jesus poderia trazer liberdade, a vovó Amélia se aproximou e explicou com carinho. Mas, Jujuba, a história não acabou na morte. Assim como a primavera traz vida nova depois do inverno, Jesus não ficou morto. No terceiro dia, ele ressuscitou. Ele venceu a morte e o pecado para sempre. E hoje ele está lá no céu, no santuário celestial, dando continuação no plano de salvação de cada ser humano. Os olhos de Jujuba se iluminaram. Então, Jesus é a nossa verdadeira libertação? Jesus é a nossa verdadeira Páscoa? Isso mesmo, Jujuba, respondeu a mamãe. Assim como nossos antepassados foram libertados da escravidão física do Egito, Jesus nos libertou da escravidão do pecado e da morte eterna. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, o sacrifício perfeito que nos traz a vida, verdadeira liberdade e a esperança de uma nova vida com Deus. Naquela Páscoa, Jujuba aprendeu que a Páscoa não tem nada a ver com coelhos, ovos e chocolates. Ela aprendeu sobre a tristeza da escravidão, de como Jesus é a nossa libertação, de como Ele é a nossa Páscoa não só de um povo antigo, mas de todos aqueles que creem em Jesus. E enquanto outras crianças procuravam os pais pedindo ovos de chocolate coloridos, Jujuba sabia que a verdadeira alegria daquela festa não estava nos ovos de chocolate, mas na maravilhosa libertação que Jesus nos concedeu, o Cordeiro de Deus, a nossa Páscoa, que nos libertou do pecado para sempre com seu amor. Jujuba aprendeu que a Páscoa era, na verdade, a celebração da vitória de Jesus sobre o pecado, trazendo uma primavera eterna para os corações de todos os que aceitam a Jesus como seu Salvador e seu precioso sacrifício na cruz, e nele creem e obedecem aos seus mandamentos. Pois as palavras de Jesus são vida e esperança para todos aqueles que nele creem.